tão legal, você é diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Aluno, você é genial. Você vê diferente, você tem a sua opinião própria, tá? E eu sou o professor Alexandre Lacerda, sou professor de artes. Queria chamar aqui minha colega de trabalho, minha companheira aqui, a Lidiane. Olá, turma! Para ela falar um pouquinho sobre nós dois aqui. Isso, bem-vindos para mais uma aula do componente de arte. Vamos dar sequência aos nossos estudos, quase concluindo a unidade 1. E a partir desta aula, vocês terão aqui a presença do professor Alexandre, aí com sua irreverência, né? Utilizando o violão, trazendo uma música gostosa aí para começar essa aula. Então, queridos, estamos concluindo essa unidade, vamos fechar ela com o professor Alexandre. E a próxima unidade do componente de arte, unidade 2, ele estará também aí desenvolvendo seu trabalho junto com vocês, tudo bem? E nós estaremos aqui ainda em parceria, né, professor? Exato. Pois, enquanto o professor está dando aula, eu estou lá planejando as outras aulas para o próximo ano e trocando ideias lá no grupo, acompanhando também a conversa dos professores presenciais, né, professor? Então, Exato. A gente fica lá para tirar dúvida também, não é verdade? Isso mesmo. Nosso trabalho é uma constante, né? O tempo todo a gente está não só trocando ideia, nós dois aqui, assim, vendo detalhes, né? Corrigindo algumas coisas, voltando sempre o olhar, como também vendo a recíproca de vocês, né? O retorno, aquilo que vocês dizem, que é muito importante para nós. E a gente fica nessa troca aí, procurando enriquecer o estudo, procurando enriquecer o aprendizado dos nossos alunos. Exatamente, para trazer a melhor aula possível, não é, professor Alexandre? Exatamente. Então, vamos dar início a esta unidade, vou fazer aqui uma introdução com o professor e depois ele segue. Então, vamos para os slides com o tema desta aula, aula 8.1, Arte Visual Africana, e os temas, né, vamos falar da arte africana, arte afro-brasileira, uma introdução da arte barroco brasileira. Lembrando que vocês já estudaram essas aulas lá no primeiro ano, professor. Agora, então, é revisão. Então, nós não vamos aprofundar. Porém, nós vamos fazer muitas reflexões, discussões, buscando, então, trazer, então, o que está acontecendo. Que ficaram ali um pouco... Exatamente, o que está acontecendo na atualidade, certo? Então, arte africana, aqui só um mapa rápido aí sobre o conceito do que é a arte africana. Tivemos na aula anterior sobre arte indígena, até trabalhei esse mapa lá na aula da arte indígena. Aqui só para retratar um pouquinho, para vocês se localizarem num espaço também geográfico, né, professor Alexandre? Então, para que eles entendam por que a cultura brasileira tem raízes da cultura africana. O que nós poderíamos refletir com os alunos? Tem um quê do período, né, da escravidão, tem o quê das viagens, né, dos navios negreiros, tem o quê da mistura de cultura, de costumes que os negros trouxeram lá de seus países, de suas etnias, não vamos dizer etnias, de seus países mesmo, que são vários. A África é assim uma colcha de retalhos, né? Exatamente, como nós podemos ver aqui no mapa, ó, o continente, né, aqui da América do Sul, e os diversos países que tem, cada país tem uma cultura própria, né? Também tem, não é só a cultura da raça negra, tem também aqui o Brasil no é aquela continente, mistura, né? Aqui no continente africano também há pessoas que habitam aqui, tem país inteiro com pessoas da raça da cor branca, né? Foram várias colonizações diferentes. Exatamente. Eles estudam isso aí em história, então só para a gente destacar aqui a capital do mapa africano, é Cidade do Cabo, que é a capital legislativa da África do Sul. Acredito que já ouvi falar sobre isso, que é o único país que tem duas capitais, mas isso aí depois vocês tiram as dúvidas lá em geografia, né? Isso. Então vamos seguir, vamos para uma curiosidade. Então, sobre a arte africana. Então, ela está relacionada, então, às expressões artísticas presente,
no continente africano, porém se expandiu para os diversos países, continentes, onde essa cultura, né, somente chegou por meio da escravidão dos povos africanos. Ela é um país, um continente grandioso, que tem uma diversidade cultural muito ampla, difere de um país para o outro, podemos chamar de grupos, né, para o outro. Os povos possuem muitas particularidades, costumes diferentes, uma riqueza cultural muito ampla, não é verdade, professor? E isso reflete na arte produzida por cada uma dessas culturas, até porque os negros trouxeram, os negros escravizados, eles trouxeram as suas formas, os seus costumes, e eles procuraram cada vez mais, de alguma forma, se agarrar a esses costumes para manter viva as suas tradições, para manter a sua identidade ali firme, até através de música também, né? Através de toques de tambores, através de roupas, através de religiosidades, Comida, e muitos né? outros fatores, costumes, comidas. Culinária muito rica. A culinária é muito rica. E brasileiro é esse país, né? Podemos dizer, esse país riquíssimo em cultura, porque há essa diversidade, né? Aquilo que os povos africanos trouxeram no período da colonização, como os portugueses, e também o que já tinha aqui de muito rico, que é a cultura indígena. Os diversos povos indígenas que já habitavam aqui nesse continente. Então, houve o quê? Uma miscigenação, uma mistura. E na arte não foi diferente, não é verdade, professor? É verdade. Então, nós estamos aqui, desculpa, mas nós estamos aqui enfocando mais a arte plástica nessa aula, né? Estamos puxando um pouco para essa visão, mas, obviamente, em outras aulas nós vamos ver também o outro lado que compõe essa coxa aí, essa grande diversidade cultural que é a África, o Brasil, toda a mistura. Tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente falar. É verdade. Então, no decorrer das próximas aulas, estaremos falando mais sobre a música, sobre artistas afro-brasileiros. Então, vamos para a tela, vamos fechar aqui. Então, é isso, né? Então, há uma particularidade e diferentes costumes, tradições, religião, e isso tudo é manifestado, é representado na cultura, na arte africana, né? E o que ficou de comum entre todos esses grupos, né? Entre todos esses países, entre todas essas etnias, o que ficou de comum foi o material utilizado para todas essas artes, né? Que é, no caso, para fazer as máscaras e as esculturas. A madeira foi o material mais utilizado, mais comum a todas elas. Exato. Então, estudante, é importante frisar que no século XIX, até meados do século XX, a África assistiu aquilo que aconteceu no Brasil também, a abolição da escravatura. No Brasil foi em 1888, se eu não me engano, e ao domínio colonial e ao surgimento dos estados nacionais modernos. Então, com a modernidade, com a expansão e com a migração de outras culturas, houve, então, a abolição da escravatura. Graças a Deus por isso, né? As pessoas passaram a ter mais liberdade. Mas, enfim, se formos discutirmos, mesmo com a abolição, as pessoas ainda continuaram tendo muitas dificuldades nessa liberdade, por falta de oportunidade. E nesse período de manutenção políticas, tecnológicas e religiosas, surgiram 3 tendências no que se diz respeito à arte visual africana, como fotografia. Com a modernidade veio a tecnologia, o desenvolvimento, né, da tecnologia digital. Então, a fotografia tornou extremamente popular as tradições locais, como as cerimônias religiosas, patominas, como teatro gestual, também foi muito mais comum, os cultos de cura e design de tecidos e vestuários, tudo isso foram considerados artísticas, né, para os povos africanos. É interessante que no Brasil a arte afro-brasileira demorou a ser considerada, né, porque devido ao preconceito. Então vamos falar de uma curiosidade. No início do século XX, novas bases para a arte ocidental
estavam ocorrendo, foram criadas, né? Chamadas vanguardas europeias. Professor, os estudantes já tiveram aula sobre as vanguardas europeias, então eles já sabem que faz parte da arte moderna, não é verdade? É verdade. A arte de vanguarda é aquela arte que vai seguindo à frente do tempo, né? Onde os artistas vão procurando trazer transformações, unidades, né? Os artistas vão procurando novos caminhos, até porque alguns acham que aquela arte já está estagnada, já está batida, já está passada. Então, procurando novas formas de expressão, ou olhando com mais cuidado para aquilo que está sendo produzido, então os artistas começam a buscar novas tendências, e esses novos caminhos são as vanguardas, né? Que aconteceram e que se espalhou para o mundo inteiro, se né? espalhou para o mundo inteiro. E na cultura africana não foi diferente. Vamos dar uma olhada aqui na tela? Nós podemos observar nessa imagem aqui, ó, que é uma instalação, né? Uma instalação com vários objetos. O artista, então, já busca inovar. Ele não está mais só desenvolvendo arte como a produção de máscaras, ou só estatuetas, voltado para a questão religiosa, cultural. Então, ele já amplia, né? Trazendo aqui outros materiais para refletir também ali sua ideologia. Então, os artistas africanos continuaram produzindo arte e possuem também artistas contemporâneos com produções que trazem enorme contribuição para o mundo atual. Porque dentro dessas visões, dessas leituras feitas por os novos artistas, né, os vanguardistas que estavam surgindo, eles foram vendo que essa produção, essa representação através de máscaras da arte africana, a grande importância que ela tem, porque vai mostrando ali as expressões, né, de certo modo ali, apresentadas. Até porque a arte africana ela é figurativa, né, professor? Isso. Então eles distorcem ali as imagens, né? Eles não fazem uma representação da figura como ela realmente é. Então eles distorcem. As máscaras, nós podemos perceber que ela sempre tem uma imagem distorcida. Né? Aquela expressão meio parada. Mas o que acontece também é que, por outro lado, né, a máscara ela perpetua o estado de alegria ou de tristeza. E artistas como Pablo Picasso, que nós estávamos dizendo ainda há pouco ali naquele... Vamos até voltar ver lá para a gente comentar com a imagem na tela. Que ele usou as máscaras para representar, de certo modo, para proteger as pessoas que ele representou nesse quadro. Esse quadro aí, as senhoritas, né, da rua Avignon, francês aí, esse quadro aí era uma ruazinha que tinha ali casas assim, que tinham mulheres que se prostituíam, e ele representou dessa maneira, assim, ele deu poesia para aquelas pessoas, né? Ele deu uma dignidade, uma certa dignidade para aquelas pessoas, e apresentou protegendo seus rostos com máscaras, e também trazendo aí a nuance da arte africana. Então, professor, é interessante destacar... Isso já foi em 1907, né? Isso. Mesmo Picasso nunca ter ido na África, ele produziu obras, né, com máscaras e estátuas que tinha com ele enquanto trabalhava. Então, ele tinha, na ornamentação lá do seu espaço, do seu ateliê, máscaras africanas, e ele se apaixonou. Ele dizia assim, que o vírus da arte africana o tinha contagiado. E essa obra, já analisei ela em outra aula com os estudantes, ela é uma imitação também das banhistas, das 5 banhistas. Sim, uma releitura, podemos dizer também. Releitura, e aqui nós podemos destacar que ele colocou máscaras africanas no rosto dessas mulheres. Fica bem nítido essa daqui, mostra aqui.
essa também, né? Fica bem nítido a parte da orelha e a parte da máscara, né? Do Isso. rosto E também a lei da frontalidade, né? Algumas técnicas dos egípcios, né? Então, os artistas eles têm esse comportamento de também trazer aspectos, né? de outros estilos, podemos dizer assim, o clássico, o moderno, o contemporâneo, né? Então, é interessante refletir sobre isso. Então, o professor vai seguir aqui, falando um pouco aqui desta obra, né? Como nós já falamos, aspecto da arte contemporânea. Esse material aqui foi exposto lá na cidade do Porto Novo, que é uma cidade multiétnica, ou seja, que há uma diversidade, né, cultural muito ampla, podemos chamar de multiculturalismo, né, muita cultura no mesmo espaço. E também ela é cosmopolita, porque devido ao comércio, né, ao capitalismo, há pessoas com uma diversidade, vendendo uma diversidade de materiais, trapaceiros comerciantes, né, segundo o autor, que fala sobre isso, sacerdotes e escravos, vendendo todo tipo de coisas e pessoas vindas de todo o litoral. Então, o artista ele faz o quê? Uma instalação com o título Artigo 14, que foi uma forma de fazer o quê? Crítica ao consumismo e à globalização que afeta a vida das pessoas de certa forma, não é verdade? Verdade. A instalação é um tipo de arte em que o artista ele simplesmente apresenta uma forma de arte sua, né? Ele apresenta como essa pessoa fez aí, como esse artista fez, ele apresenta aquela mostra e coloca lá e espera que essa exposição é colocada como que uma provocação, porque a arte depende muito da resposta das pessoas que estão ali interagindo com ela. A arte se alimenta disso, né? Então, esse artista fez essa instalação colocando toda essa parafernália ali junto ali, e ali ficou todos aqueles materiais, e ali ficou querendo receber as respostas para ver se ele tinha atingido... Do espectador, né? O que as pessoas... Do espectador, sim. Para ver se ele tinha atingido... o objetivo que era essa reflexão sobre o consumismo, sobre as implicações da globalização. Isso. Até porque a África é um país assim, que ainda mantém muitas tradições culturais tradicionais, né? Aí vem a globalização, a colonização, a modernidade e vai modificando essas culturas, né, professor? É verdade. O artista também ele está pronto para receber todo e qualquer tipo de resposta, né? Ele vai fazendo a filtragem dele porque ele tinha um objetivo apresentar aquela provocação artística. Então ele tem o objetivo dele, mas ele também vai fazer, inclusive ele vai receber outras visões, né, outras interpretações que vão enriquecer de alguma maneira tudo aquilo que ele esperava com o seu trabalho. Exato, professor. Então, de olho na quantidade de slide, ainda faltam uns 20. Uhum. E no tempo, então, vamos dar sequência, vamos para a tela e o professor vai ficar com vocês agora, estudante. Tá bom. Pode seguir aqui no próximo slide já falando sobre as características da arte africana. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito aqui a participação da nossa querida colega, nossa professora, e vamos seguindo aqui com a nossa aula. Tá? Obrigado, professor, e fico à disposição aí para compartilhar. Olha que eu vou pedir, hein? Sim, pode me chamar aí quando quiser. Bom, as características da arte africana, né? Então, as peças da arte africana são figurativas, né? É uma arte figurativa, ou seja, a figura vai tomar o lugar das pessoas e das coisas em si, né? É aquilo que representa, ou seja, essa arte aí ela busca representar pessoas, animais, etc. Ou seja, ela não é naturalista porque não são as pessoas em si, são representações, né? Procedendo de uma série de distorções nas formas
escultóricas, ou seja, quando se trata de esculturas, não é exatamente aquilo que é o real, pois o objetivo é ressaltar aspectos culturais, simbólicos ou mesmo ritualísticos. Então, como a gente vê aqui nessa máscara boa, que veio lá da República Democrática do Congo, né? Apresentado aqui por mim, citado por Melzinska. Né? Nós já vemos aí que tem as diferenciações dos humanos. E aqui, seguindo, vamos vendo o seguinte, olha, mais máscaras, mais formas que não são realísticas, são distorções, não são... E aí a gente vê por que o Picasso se identificou tanto, né, com estas formas, porque a gente vê que no trabalho dele tem um pouco aí desse veio aí, né, dessa vibe, como a gente diz agora aqui, né? E então, olha, nas estatuetas, as características, cabeça grande, porque representa uma concentração de energia na cabeça, né? E aqui também o grande pênis representando a virilidade, a audácia, a autoridade. Em termos de cultura africana, isso não tem nenhum freio, não tem nenhum problema se falar isso, tá? Porque eles não vêm com esse lado tão sexualista, né? Então, a barriga ou os seios são representações femininas que podem referir-se à fertilidade, né? A barriga é onde a criança cresce, né? Então, é isso aí. Então, aqui os negros representados pelos artistas missionários, ou seja, uma arte produzida por africanos no Brasil. É pequena até aproximadamente o século XIX, depois começa a se desenvolver mais. Os africanos ou afrodescendentes foram absorvidos pelo trabalho voltado para a arte sacra ou acadêmica, né? Ou seja, dentro da nossa cultura, eles foram, de certo modo, só tinha esse meio, né? Só tinha esse espaço de trabalho, então foram se voltando mais para esse tipo de arte, né? Aqui nós temos aqui essa bela representação de Albert Ecaute, né? A negra, belíssimo. Tá? Então, agora aqui, nós chegamos também aqui esse assunto aqui da missão artística francesa. A missão artística francesa foi uma caravana, um grupo de pessoas que foram trazidas, né? Foram convocadas, convidadas a vir aqui para o Brasil com objetivos, claro, de desenvolver a nossa arte, de produzir no Brasil, suscitar no Brasil a produção de uma arte local ou de trazer algumas referências lá de fora. Então vamos na tela aqui para a gente ver alguns exemplos. Vamos voltar lá. Nós temos aqui, ó, o artista Debrecht, ele fez isso aqui, Homens Carregando Café, uma apresentação, uma representação, né? E aqui também a questão dos castigos, né? Que ele também, alguns dizem que ele denunciou aqui nessas formas, ou apresentou, mostrou, né? Essa forma aí de castigo aí que, uma oportunidade boa, a gente vai discutir as implicações que isso aí tem nas artes, né? E como denúncia, como apresentação dessa violência e dessa coisa injusta, né? Mas então, aí aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais do artista, né? Esse artista aqui, o Aisson Heráclito, ele tinha uma produção bem incomum, bem diferenciada, bem inovadora, né? É uma ideia que ele teve, né? Então, ele é um dos 5 artistas brasileiros, né, que participaram da 57ª Bienal de Veneza. Então, ele foi mostrar lá fora
o seu trabalho em 2017. Uma das mostras mais importantes do mundo. Ele é um artista visual, né, artes visuais, curador, que é a pessoa que também, que de certo modo, ele analisa, avalia obras de arte, e professor do curso de Artes Visuais do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, um artista baiano, então, né? Então, o Aisson Heráclito, ele, na sua produção, ele marca a ferro quente um corpo vestido de charque, ou seja, não é bem o corpo que ele vai marcar, né? É a charque que ele procura atingir. Para lembrar, né, os maus tratos, né, aquela ideia daquela coisa terrível que foi a escravidão dos negros, eram tratados como nem animais merecem ser tratados, né? Que é um verdadeiro morticínio, um holocausto, que a escravidão está sendo aqui comparada. Então ele diz o seguinte: eu comecei a pensar num corpo, um corpo que tivesse uma certa conexão com essa história, com esse passado, com esses fantasmas. Então o que ele quis dizer que ele quis aqui de certo modo justificar essa maneira dele de fazer o seu protesto, ok? Então seguindo aqui, nós vamos agora nos voltar para falar da arte afro-brasileira. Essa arte afro-brasileira é uma ideia relativamente nova, né? É uma resultante dessa mistura entre o povo que estava nascendo aqui, estavam começando a surgir aqui no Brasil, né? E as suas tendências mais fortes da África, as suas influências mais fortes da arte africana. Então nós vamos ver aí um pouquinho do que é a arte afro-brasileira, que é o seguinte, vamos lá na tela, por favor. Então, a cultura afro-brasileira, ela nasceu baseada nas raízes, né, das culturas africanas. E nós tivemos aqui um grupo escravo que veio e trouxe fortemente e fez questão de perpetuar as suas influências, né? Então, isso começou com a chegada dos escravos no Brasil. As artes produzidas eram na releitura e recriação das obras vindas da cultura africana, ou seja, releitura, quer dizer, uma representação, uma outra visão, a pessoa vê aquela arte africana e diz, bom, eu acho que isso aqui é mais ou menos assim, e vai e faz da sua maneira, né? Recria da sua maneira. Então, muito das artes e os elementos artísticos produzidos pelos afrodescendentes no período colonial e imperial foi uma união com as culturas portuguesas e indígenas, que são as nossas raízes, né? É a nossa formação enquanto brasileiros, enquanto povo brasileiro, né? Então, estas criações aqui, ó, datam do século XVIII, onde Aleijadinho foi um pioneiro, porque foi o primeiro artista regional a usar a pedra-sabão como matéria-prima de suas esculturas. Então aqui a gente já entra com uma leitura francamente brasileira, né? Um artista, um dos nossos artistas, colocando e se utilizando da sua imensa e maravilhosa criatividade para resolver problemas, como o problema de falta de material, onde ele encaixou aí, usou a pedra-sabão para as suas esculturas, né? Nós vemos aqui os 12 apóstolos, né? Vemos aqui esse altar aqui e a riqueza aqui da igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Seguindo aqui, nós temos a arte barroca brasileira, tá? Então, temos aqui Cristo no Horto das Oliveiras, Aleijadinho aí, ó, em Congonhas do Campo, e a igreja de São Francisco de Assis, que foi projetada por Aleijadinho em Ouro Preto, né?
Então, o nosso Antônio Francisco Lisboa, um dos grandes artistas brasileiros, né? Um dos grandes representantes da arte brasileira, que trabalhava com grande dificuldade, né? Um artista que trabalhava com muita limitação física, que sofria dores muito grandes devido a seus problemas físicos de saúde, né? E aí nós vamos seguindo aqui com a nossa aula, vamos aqui nessa nossa próxima tela, o seguinte, depois que a gente vê aqui o maior representante da arte afro-brasileira, né, nós vemos aqui o seguinte, que o seu projeto para a Igreja de São Francisco, em Ouro Preto, expressam uma obra de arte plena e perfeita, né? E aí nós vemos também um outro artista do mesmo tempo, né, que é o Manuel da Costa Ataíde, e que se voltou para as pinturas, enquanto o Aleijadinho ficou mais nas esculturas. O Manuel da Costa Ataíde, ele teve a ideia de fazer as pinturas em tetos das igrejas, né? Então, com as características do estilo barroco. E aí, combinando as duas formas de arte, ficavam perfeitamente completadas aí as esculturas e as pinturas dos tetos das igrejas, né? Então, nós vamos ver aqui que outro mestre, outro artista de grande porte, que é o mestre Valentim, né, no Rio de Janeiro, tornou-se artista célebre, procurado para serviços de talha, escultura e moldes de peças de luxo em metal. Então, cada um desses artistas, ele se voltou para um veio, né, para um tipo de arte, uma maneira de mostrar a sua sensibilidade, o seu talento artístico. Cada um procurou assim uma maneira de, eu não vou fazer a mesma coisa que o Aleijadinho faz, que competir com ele é impossível. Então ele se voltou para pinturas e o outro se voltou para a talha, que é utilizando o formal, ele vai batendo, vai cortando a madeira ou algumas outras peças e formando os objetos, né? Então também moldes de peça de luxo em metal também foi a ideia do mestre Valentim. Ele se tornou assim inigualável, né? Seguindo aqui, nós vemos aqui também uma reflexão aqui, né? É que dificilmente se fala na contribuição em artes plásticas dos negros à cultura brasileira. Em geral, se fala muito mais da música, que é uma contribuição muito forte, e dos desfiles de escola de samba, o carnaval, o próprio samba, né, o ritmo e outras manifestações. Mas existe, sim, né, contribuições em artes plásticas, como a gente vê aqui do Emanuel Zamor, né? Nós estamos vendo aqui, ó, e como vemos também a contribuição do Estevão Silva, onde ele retrata aí essa paisagem, né? E aí nós vamos vendo que a arte realmente não tem limite, né? Não tem cerceamento de tendência. Ou seja, a partir do modernismo, né, foi aumentando, então, o número de artistas de destaque afrodescendentes. Então, os filhos também, né, foram ali herdando dos pais e foram tendo suas novas ideias. E eles, então, começaram a introduzir a religiosidade e a cultura afro-brasileira entre os seus principais temas. Tá? Então foram aparecendo temas mais religiosos. Estamos vendo aqui, um quadro aqui do Rubem Valentim. E Caribé, né? Ou seja, apresentando aqui o ritual de Umbanda. Aqui é o Heitor.
Entendi agora. Então, o que acontece? O Mário Cravo Júnior, Aguinaldo Santos e todos os prazeres, Emanuela Araújo, que foi o criador do Museu Afro-Brasil, nascido em 1940, Abdias Nascimento, Ronaldo Rego, Jorge dos Anjos e o mestre Didi, né? São artistas que merecem destaques, né? Então, nós vemos aqui, ó, o Grande Pato, que foi uma obra criada pelo mestre Didi, utilizando técnica mista. É uma forma que é uma representação, né? E então nós seguimos com uma curiosidade aqui. Vamos ver aqui uma coisa interessante que vai nos fazer ter, assim, vai nos fazer ter mais mais memórias sobre esse assunto aqui que a gente está vendo, né? Nos meses de maio, junho e julho, acontecem os festejos em Macapá. Ou seja, Célia Souza, que é doutora em educação pela PUC, né? Incluiu em sua pesquisa informações detalhadas sobre o Mar Abaixo e curiosidades pouco divulgadas. A pesquisadora destaca que é um movimento de resistência que nasce e é organizado dentro das comunidades, além de ser também um movimento de educação popular. Dentro das comunidades também existem atos de solidariedade, empoderamento e organização social. Ela destacou, né? Então, a professora aí apresentou os festejos, né, onde acontecem o Mar Abaixo, né, que é essa apresentação aí com esses tambores, com essas pessoas aí, com essas roupas de saia rodada. Não é isso? Então, seguindo aqui, nós vamos ver aqui a hora de fazer arte, tá? Então, a questão do processo de criação. Com base na aula, realize uma releitura, ou seja, faça do seu jeito, né, o que você entende disso aí, dessa obra aí. Você pode fazer um desenho, pode fazer uma colagem e depois, se possível, envie um vídeo ou imagem fotográfica ao professor de arte, tá? Bom trabalho. Vamos ver o que você consegue realizar com essa ideia aí, né? Então, eu queria dizer para vocês que você tem muita possibilidade aí dentro dessa proposta aí, né? Essa proposta desse trabalho para você. Você vai ver o que o artista fez e vai... Bom, se fosse eu faria assim. Tal. E você vai criar, você vai fazer da sua maneira, né? Você vai também dar a sua ideia. Você vai também ter a sua criação. Então, para terminar esta nossa aula, né? E nós vamos então relembrar um pouquinho aqui rapidinho da nossa canção. Bora? Aquela canção lá do início. Deixa eu pegar aqui o violão. Rapidinho a gente vai ver o que a gente consegue aqui, né? Alguns segundos de música. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferente, você é genial. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Pois é, você também tem condição, você também tem capacidade de ter as suas próprias ideias e realizar do seu jeito, da sua maneira, ok? Então, vamos terminando por aqui.